Bem-vindos a PlanosCast, o seu guia para alcançar o sucesso no mundo da saúde. Eu sou o Thiago Doria e hoje estamos acompanhados de um especialista em marketing digital. Alex, ele é diretor da agência Conecta Digital, com mais de uma década de experiência no mercado. Alex, muito obrigado porque você está aqui com a gente hoje e a gente espera que esse episódio possa inspirar muitas clínicas a melhorar o seu atendimento e as suas estratégias de marketing digital. Tiago, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Já era um convite que eu estava esperando, não vou mentir a você. Eu já estava com vontade quando eu vi os episódios anteriores. E primeiro quero te parabenizar, realmente é uma iniciativa muito legal. A gente percebe que hoje na cidade, não só na cidade, mas no estado, no Brasil, é muito importante ter podcasts como esse. Porque podcast de humor, podcast de celebridades, de novela, de esporte, tem muitos, né? Mas podcasts onde você vai trazer um assunto tão importante como é um assunto desse, assuntos dessa área, né, na verdade, que é uma área de gestão comercial, mais voltado para a área de saúde, mas que não deixa de ser interessante para todo e qualquer empresário que queira realmente entender um pouco mais como é que vai gerir de maneira mais qualificada o teu negócio. Então, muito obrigado e é um prazer estar aqui contigo aqui hoje com os seus espectadores. Alex, então assim, para começar o nosso episódio, a primeira coisa que eu quero perguntar a você é sobre sites. Toda clínica precisa ter site? Tiago, eu vou mais além. E apesar de trabalhar em marketing digital há mais de 10 anos, a minha história com a web, ela começa lá atrás, lá no iniciozinho da coisa, no HTML puro, para quem for mais das antiguidades aí vai lembrar o que é isso. E eu lhe digo uma coisa, o site, ele chegou um momento, até meados ali de 2010, 2012, era algo que de fato toda empresa queria ter. O cara começava uma empresa hoje, automaticamente ele já falava, poxa, eu quero ter meu site. Mas se fosse um site institucional, mas ele queria aquele site, porque ele sabia que era importante, tá? Com o advento das redes sociais, os sites começaram a perder terreno. Várias empresas, não só da área de saúde, não só clínicas, hospitais ou profissionais da área de saúde, passaram a relegar o site a um segundo plano. Não, eu não preciso de site. Meu Instagram já é o suficiente. Antes do Instagram, o Facebook já era o suficiente. Não, no Facebook eu boto lá as fotos, lá eu coloco meu horário de trabalho, lá eu coloco meu e-mail, enfim, é o suficiente. Meu endereço. O que as pessoas às vezes não entendem, e aí eu vou partir para um campo bem maior do que os das clínicas, mas aí já respondendo a vocês que é necessário sim ter um site, uma clínica. O site, ele é uma representação oficial do teu negócio. Para ter um site, e eu vou mais além, para ter um site você precisa de um domínio, o www.planosconsultoria.com. Isso é um domínio, beleza? Para ter um domínio, você precisa pagar, simplesmente, mesmo sem site, você pode pagar uma taxa anual, que se for uma extensão .com.br, R$40 anuais. É a taxa de registro. Mais um valor que você teria de pagar para ter aquele registro do domínio associado a algum servidor, para que ou você tenha site ou que pelo menos tenha e-mails, tá? Aí você pagaria mais R$200, R$300 anuais. Por que eu estou falando isso? Tiago, eu acho uma coisa meio que impensada hoje em dia e até uma falta de visão de brand digital do empresário ou do profissional liberal que simplesmente usa um e-mail como Gmail ou como Hotmail, tá? Tipo, Dr. Thiago doria@gmail.com. Isso não condiz com o tamanho que é o cardiologista, o neurologista Dr. Thiago. Mas acredite em mim, muitos médicos, muitos dentistas, fisioterapeutas, muitos empresários, muitas clínicas têm e-mails @gmail, @yahoo, tá certo? Nada contra a plataforma Gmail, que hoje em dia é, sem dúvida, a principal plataforma de e-mail do mundo. Não há como competir com ela, é fantástica. Mas hoje você tem um negócio chamado Google Workspace, onde você pode ter o seu domínio e associar o Google Workspace, usar a plataforma do Gmail, com a qualidade do Gmail, com a robustez do Gmail, mas tendo o teu prenome, Dr. Thiago, @ o nome do seu negócio, da sua clínica, tá certo? Portanto, as redes sociais, elas tornam o site algo onde o empresário imagina que não precisa de site.
Por quê? Porque o site, ele é a tua representação oficial na internet. Quando a pessoa vai no Google procurar o teu negócio, a tua empresa, a tua clínica, ela quer informações não só de endereço e telefone, ela quer saber quem é o médico, ela quer saber quais as especialidades desse médico, o currículo desse médico, quer saber muitas vezes alguns detalhes ali, até depoimentos de clientes, etc. Quer informações que em nenhum Instagram você não tem como colocar, mas se coloca lá nos destaques, depoimentos, que a equipe técnica e etc. Aquilo ali é uma coisa que não é para essa finalidade. Eu posso usar para isso, mas quando uma pessoa vai no Google buscar uma informação, ela quer de fato saber quem é aquela clínica. E para isso, você tem que ter um site. Portanto, site nunca vai deixar de ser importante, tá? Vai ser sempre importante. Ele pode ser de maneiras diferentes em termos de estética, em termos de tipos de conteúdo. Hoje as landing pages, né, as páginas de venda estão muito comuns, então é muito interessante você ter uma landing page. Você pode ter um site hoje, mais 10 landing pages, depende do que você vai precisar fazer. A gente pode falar de landing page mais tarde. Mas deixar de ter um site, isso aí não é realmente opção. E o que é que não pode faltar em um site? Muito bem. Imagine você enquanto consumidor. Você vai, por exemplo, em um site de restaurante. Você chegou lá, você vai querer saber o que aquele restaurante oferece em termos de cardápio. Você quer ver fotos dos pratos, você quer ver, de repente, até os ingredientes que são usados para fazer aqueles pratos, né? Você quer saber fotos, né? Você quer ver fotos daquele restaurante. Enfim, se você vai entrar numa clínica, no site de uma clínica, você quer ver o que ali? Equipe médica, quem são os médicos que estão por trás? O currículo deles, as especialidades que ele tem, ok? Você quer ver informações sobre, inclusive, uma coisa que não pode deixar jamais, e eu vejo que muitas clínicas fazem isso, Thiago, melhor, não fazem isso. Tem um site desatualizado. Eles poderiam usar muito bem o site para colocar artigos ali. Se eu tenho uma clínica de cardiologia, eu poderia colocar ali alguns assuntos sobre cardiologia. Até porque quando eu coloco assuntos voltados ao meu nicho, ao meu segmento, o que acontece? A própria forma de encontrar a tua clínica no Google vai ajudar, porque às vezes o cara está procurando lá, por exemplo, sei lá, sopro no coração. Me veio agora essa situação que eu nem sei se existe de fato esse negócio, sopro no coração. Mas se você colocou no seu site alguma coisa sobre isso e tiver relevância, o Google pode mostrar o teu site. Então a pessoa entrou no teu site, conheceu a tua clínica porque ele estava com curiosidade sobre determinada enfermidade que ele tinha, ou uma doença, ou um procedimento que ele quer fazer. Então você precisa estar sempre atualizando o site. Só que eu vejo que muitas clínicas não fazem isso. Você entra no site hoje de uma clínica, tem lá um artigo de 2016. Isso não condiz com uma clínica que, de fato, quer manter o seu público atualizado. Portanto, numa clínica, eu preciso entrar para ver no site o histórico da clínica, quem é o corpo clínico daquela clínica, né? Os médicos, as especialidades, os procedimentos que eles fazem. Aí sim, lógico, ver um horário de agendamento. Eu posso, em muitos sites, inclusive, pré-agendar, né? Uma consulta, um exame. Então, tudo isso são informações importantíssimas. E para não deixar de ter comunicação, sim, ter lá um íconezinho para você ligar-se com o WhatsApp, e aí até de repente tem um chatbot que já lhe atenda, já lhe dê as primeiras respostas em tempo real, para que você não espere. Hoje em dia as pessoas não têm muita paciência de esperar. Então hoje o Fale Conosco, aquele e-mail, né, que a gente usava antigamente, ainda deve existir, sim, mas certamente é algo que ninguém mais hoje tem paciência de mandar um e-mail para uma clínica para saber uma resposta hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês. Então as respostas têm que ser em tempo real, e é por isso que o WhatsApp ou o chatbot do próprio site tem que estar funcionando para que haja respostas em tempo real. Talvez também, Alex, acrescentando um pouquinho ao que você está falando, as pessoas se conectam com histórias, né? Então talvez até acrescentar também ali a história da clínica, como ela surgiu, como nasceu, né? Quem são os fundadores, né? E com fotos, inclusive, fotos da época também, né? E como ela foi crescendo e se desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Outro detalhe também que você falando me trouxe a recordação sobre sites atualizados,
é importante também, lá nos contatos do site, ter aquele indicadorzinho do mapa do Google My Business, né? Que quando você clica lá, vai para o Google Maps, então já dá logo o endereço. Não só dá o endereço, mas também visualmente, né? O cara clica lá no celular e já entra, acessa pelo Google e já direciona logo, né? E quando você fala em sites desatualizados, é importante também atualizar esses outros recursos, porque às vezes tem um feriado, a clínica vai fechar e aí, como eles deixam isso lá desatualizado, então a clínica fecha, mas lá tá dizendo que tá aberto. E aí, às vezes, pode até gerar um equívoco, alguém se dirigir à clínica e tal. Não é isso? Tiago, na verdade, assim, quando você falou em se conectar histórias, uma coisa que me acionou aqui, até mais do que o que você falou da história da clínica. De 100 pessoas que entrarem em um site, talvez 3 ou 4 vá ver o histórico da clínica. Tem que ter, sim. Tem que ter, e se possível, uma história bem recheada de informações, para que não fique aquele histórico banal que hoje em dia com a IA você escreve ali que só é injeção de linguiça, né? Mas se você puder, inclusive, colocar fotos, mostrar todo o avanço, né, daquela clínica, é ótimo. Mas eu vou além do que você estava me falando aí. Histórias que as pessoas gostam de ver, história de superação. Então, por exemplo, imagine o seguinte, eu tenho uma clínica de oncologia, onde você vai ter história de superação ali constantes. Logicamente, muita gente acaba não conseguindo, mas os que conseguem, eles vão dar um gás, uma energia em quem vai estar passando por aquela mesma situação, que é algo que a gente sabe que o psicológico ajuda muito, né? Em uma enfermidade. Quanto mais a sua mente estiver forte, mais você vai combater aquela doença e você tem mais chance de sobressair, né? Eu não sou médico, mas acredito que isso aí é uma coisa de conhecimento comum, né? Então, assim, coloca os chamados cases de sucesso no site. O que é um case de sucesso para uma clínica de oncologia? Relatos de alguma pessoa que estava até, sei lá, aquela pessoa ali está... Como é que chama? Quando a pessoa está desenganada pelo médico. Ali já deu metástase e tal. Daqui a pouco a pessoa, 6 meses depois, 1 ano depois, lutando, conseguiu superar e ficou boa. Ou então um procedimento inovador que aquele médico usou naquele tratamento. Então esses cases de sucesso ocorrem na vida de tantos profissionais da área de saúde todos os dias, mas eles esquecem de colocar isso no site deles. Eles esquecem de chegar para os pacientes dele, lógico, respeitando o direito de cada um de colocar ou não. Mas eu posso chegar e perguntar: Tiago, você me permite colocar um depoimento seu em meu site? Contar a sua história? Ou eu posso contar a sua história, Tiago, sem colocar o seu nome? Eu posso contar a mesma história sem relevar o nome do meu paciente. Eu posso manter o sigilo total da informação daquele meu paciente. Mas eu não posso deixar de colocar aquela informação no site, contar essa história. Essas histórias, sim, são muito mais relevantes do que o histórico do hospital, da clínica, que tem que ter. Mas, principalmente, a relevância dessas histórias, elas são realmente muito mais interessantes. Por quê? Porque é isso que vai fazer. Você não vai em nenhuma clínica porque você viu o histórico daquela clínica, que foi fundada em 1920 pelo tetaravô e foi crescendo, e hoje são os associados ali que estão ali. Ótima história, a clínica massa, a clínica enorme hoje em dia. Mas você quer saber é o quê? Aqui eu vou realmente ser tratado? Vou. Como é que eu vou saber se vou ser tratado bem ou não? Pelos cases de sucesso. Isso aí é fundamental. Inclusive, Alex, agora no ano de 2023, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, publicou uma resolução que pegar minha pesquinha aqui, a resolução 2336 de 2023, inclusive que ela regulamenta essa questão que você comentou dos depoimentos, né, de pacientes. Claro, tem uma série de normas que é necessário que a clínica atenda, né, e essa resolução ela entra em vigor a partir agora do mês de março. Mas isso aí é assunto para um outro podcast. E sobre SEO? O que é SEO e como ele pode ser otimizado para garantir que uma clínica médica apareça nas primeiras posições dos resultados de busca quando os pacientes estão procurando serviços de saúde? Tiago, é o seguinte, o Google é uma engrenagem extremamente complexa, tá? Dentro do Google existe uma infinidade de ferramentas que permite que você possa
ser encontrado pelo Google. Existe o tráfego orgânico e existe o tráfego pago. O tráfego pago a gente pode falar no segundo momento. Vamos tratar de tráfego orgânico, tá? Quando a gente cria um site, a gente precisa criar um site com uma estrutura de metadados, tá? Que vai alimentar esse SEO aí. Como? Eu preciso colocar informações lá de que negócio é o meu. Se eu estou falando de uma clínica médica, eu tenho que falar sobre o que eu faço. Por exemplo, ortopedista de quadril. Então eu vou falar ali sobre artrose, vou ali falar sobre cirurgia de quadril, vou falar sobre osteoporose, vou falar sobre vários procedimentos e várias enfermidades que podem existir dentro do meu segmento. Então são palavras-chave que eu vou associar ao meu negócio. Tá? Preciso colocar também a região onde eu trabalho, onde eu atuo, para que o Google geograficamente ligue a busca ao meu segmento, ao meu negócio, à minha empresa, ao meu site, quando for pesquisado na região onde eu me encontro. Porque, por exemplo, eu estou em São Paulo, o cara coloca lá, por exemplo, ortopedista em Feira de Santana, até pode aparecer, porque eu estou em São Paulo, mas pedir ortopedista em Feira de Santana. Mas se eu estou em São Paulo e boto ortopedista, eu não vou aparecer. Por quê? Porque sai do meu raio de ação. Então não tem por que eu colocar. Então, quando eu falo isso, eu digo que no site a gente já cria. Hoje tem o WordPress, hoje em dia, que é uma plataforma muito comum hoje de desenvolvimento, já tem plugins que a gente já associa ao WordPress, a gente já conecta ao site para poder já facilitar o trabalho da gente. Então a gente vai lá e coloca as palavras-chave, coloca uma descrição, coloca informações pertinentes ao negócio e automaticamente ele já faz todos os procedimentos ali de inserções nos locais certos. Então agiliza pra caramba isso, tá? Só que hoje tem uma coisa que muita gente não tá levando em conta na hora de aparecer como uma das primeiras empresas ali na busca do Google, que é o Google Meu Negócio. Uma ferramenta extremamente poderosa, Thiago, poderosíssima, mas se você for observar, talvez aí, sei lá, eu vou chutar, eu não tenho base mais, sabe, assim, estatística realmente falando, comprovada para dizer o que eu falo, mas eu vou dizer, pelo menos aqui em Feira, que talvez aí, entre 70% a 80% das empresas não tem um Google Meu Negócio atualizado, otimizado. Na verdade, o Google Meu Negócio, ele cria uma referência ao teu negócio simplesmente pelo fato de, geograficamente, ele achar ali pelo GPS. Então, ele associa ali o telefone, ele associa o e-mail, o endereço e coloca você ali. Então, colocou lá, por exemplo, sei lá, padaria Santa Mônica. Aí vai aparecer a padaria Santa Mônica. Mas o cara ali, o dono da padaria, ele não colocou nenhuma informação ali. Mas, às vezes, você que é paciente, ó, eu com paciente, você que é cliente assíduo da padaria, você foi lá um dia e quando pesquisou, achou, você foi lá e colocou uma foto sua lá comendo um pão na chapa lá. Então o Google automaticamente considerou aquela imagem e colocou lá, tá lá você comendo pão na chapa. O dono às vezes nem sabe disso. Como muitas vezes pode acontecer o contrário. Você colocar alguma informação que acabe sendo uma informação que vá totalmente contra o que a empresa é ou faz, certo? Embora você não tenha acesso, Thiago, a muitas informações ali, tá? Você pode colocar uma informação como cliente, mas como proprietário, não. Porque quando você entra e você não tem propriedade daquele endereço, daquela empresa, ele pergunta a você se você é proprietário. Você diz que eu sou proprietário. Aí ele vai dizer, tá, beleza. Só que ele já vai ter um telefone, ele já vai ter um endereço previamente ali cadastrado, onde ele vai simplesmente falar, bom, já que você é o dono, vou ligar agora nesse número aí. Pegue o código e me passe. Se você não é o dono, evidentemente você não tem como passar aquele código. Então ele não vai também deixar a Deus dará ali para qualquer pessoa fazer qualquer coisa na empresa dos outros. Não é assim. Mas o que acontece muitas vezes é que simplesmente como cliente eu posso colocar informações. Ou o próprio Google pode achar informações ali que seja de uma outra empresa e associa a sua. Acontece esse tipo. E como é que se evita que isso aconteça? Simplesmente eu como dono da empresa, eu como dono da clínica, já que a gente está falando de clínicas médicas, eu chegar, requisitar o Google a propriedade daquele endereço, para que eu possa ter acesso àquelas informações ali e colocar informações verídicas. Você falou no instante aqui de horário de trabalho, está fechado, mas está aberto, ou vice-versa. Muito bem. Então, o Google coloca informações desse tipo, mas pode estar errada. Então, quando eu sou o dono e eu sei se eu vou estar fechado ou aberto, eu coloco os horários que eu trabalho direitinho, então não vai ter erro. Até para quando eu colocar o Google Maps lá no site, né, o mapazinho lá, e a pessoa clicar e etc., já vai estar tudo certinho ali. E o Google Maps, ele é associado também ao Google Meu Negócio. Portanto, o Google Meu Negócio é uma ferramenta que, quando você usa bem feita essa ferramenta, o que você consegue com ela?
Você consegue, inclusive, fazer com que as pessoas comecem a comentar. E se você é 5 estrelas, o que vai acontecer? Você começa a aparecer ali naquela busca geográfica que o Google faz. Quando você botar lá, por exemplo, farmácia, o Google já vai listar ali as que estão mais próximas de você, evidentemente, logicamente ele faz isso, mas também acresce maior relevância. E qual é a maior relevância? Comentários. Se eu chego lá e vejo a sua empresa, e cheguei lá e comentei que você é uma empresa muito legal, e etc, e dou 5 estrelas, e eu tenho lá 200, 400 comentários disso, poxa, eu consigo, Thiago. Eu consigo estar fazendo com que o meu negócio apareça na frente de outras pessoas, de outras empresas. Portanto, Google Meu Negócio, um site bem construído, um site leve, um site onde você trabalhe com CSS, JavaScript e outros elementos que compõem um site que estejam de acordo com as normas do Google, tudo isso faz com que o seu site tenha uma nota próxima de 100%, de 100, como ele dá, né? Então, quando você tem uma nota 100 ou nota 90, ou letra A, por exemplo, em alguns sites que fazem esse tipo de leitura, você também consegue estar mais no topo. Outro detalhe importante também, no que você falou do Google My Business, é que você falou assim, ó, as pessoas costumam comentar no Google My Business, e é verdade. E muitas empresas, clínicas, às vezes, elas deixam de observar esses comentários. É importante que os comentários ali, eles sejam sempre respondidos. Às vezes, ali o Google My Business, ele é utilizado para tirar dúvidas, as pessoas perguntam por ali. Então, se a clínica não está atenta a este canal de comunicação, pode acabar perdendo ali um paciente, né? Porque o paciente vai conseguir se comunicar talvez com outra clínica. Então, o Google My Business, eu concordo com você, realmente é uma ferramenta que, um canal importante aí para a comunicação das clínicas com seus pacientes. Por exemplo, Thiago, eu vejo muitas empresas que não respondem, muitas. Eu atuo em diversas áreas, né? E tenho muitos clientes na área de saúde, mas tenho muitos clientes de outras áreas, de outros segmentos. E lhe digo, a maior parte deles não responde. Eu, às vezes, quando eu tenho algum plano de ação com aquele cliente que me permita esse tipo de trabalho, eu vou lá e respondo, porque também passa a ser uma atribuição ao meu negócio, ao meu trabalho. Por quê? Porque eu preciso mostrar o resultado do meu cliente. O que é o resultado do meu cliente? Eu preciso mostrar que ele vai aparecer nas primeiras páginas do Google, eu preciso dar resultado. E eu sei que se eu não responder as perguntas ali, as perguntas não, os comentários, agradecer. A maior parte das pessoas lhe agradece. Tem umas que às vezes não ficou satisfeita com um serviço ou outro, você tem que chegar lá e falar, lógico que nesse caso aí, eu antes de responder, eu entro em contato com o meu cliente e falo, aconteceu uma pergunta assim, ou um comentário assim. Ou ele responde, ele fala, não, Alex, responda isso e isso. Muitas vezes pedindo para a pessoa voltar lá na empresa para poder conversar, ou até entrar em contato diretamente com o dono para poder que ele resolva aquela situação, né? Mas que não pode ficar sem resposta, porque aquele comentário, quando você responde, para o Google é fantástico. O Google quer isso. O que é que o Google quer? O Google quer que as pessoas usem a plataforma. Enquanto você está usando, respondendo, comentando, ele vai vendo relevância naquilo. E ele vai mostrar a você a mais pessoas. Por quê? Porque ele fala, essa empresa aqui, muita gente comenta e o cara responde, então vou mostrar para mais empresas, para mais pessoas. Hoje a gente sabe, Thiago, né, é motivo de polêmica isso, né? Mas a gente sabe que nossos dados hoje, né, nome, até CPF, WhatsApp, e-mail, endereço, se está devendo na praça, se é fugitivo da polícia, todo mundo hoje em dia tem toda a sua vida em algum banco de dados aí, por aí afora, que esse banco de dados acaba vazando daqui e dali, e aí muita gente tem acesso. Então o que acontece é o seguinte, as redes sociais hoje, o Google também, eles têm algoritmos que eles fazem uma leitura das pessoas. Então, por exemplo, vamos supor, ali naquela empresa X, naquela clínica X, tem 200 comentários. Aqueles comentários ali foram de pessoas que usaram algum e-mail para fazer alguma rede social, para fazer alguma compra, para fazer acesso a algum determinado tipo de site, enfim. Então essa informação o Google já tem. A partir daí, o que ele faz? Ele, quando alguma pessoa, naquele perfil daquelas pessoas ali que comentaram, procurar o seu site, ele, aqui esse site aqui, Por quê? Porque o Google ele quer que a pessoa encontre o que ela quer o mais rápido possível. Por quê? Porque isso mostra a ele o quê? Eficiência da ferramenta. Ou seja, a pessoa pensou em alguma coisa, ele já achou, não, você quer isso aqui, entendeu? Então é por isso que você tem que levar essas ferramentas com muita seriedade. Você precisa alimentar. E eu vejo que muitos empresários acabam relegando isso aí E outra coisa, Thiago, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Se você chega às vezes numa empresa e você cobra, por exemplo, um valor
R$500, R$1.000, fazer uma otimização do Google no negócio, cara, você tá maluco, principalmente em termos de Feira de Santana. O cara acha que isso aí é um trabalho qualquer, isso aí eu até mesmo faço. Então faça, porque esses 500 ou R$1.000 que você vai pagar para fazer essa otimização aí, pode lhe permitir ganhar alguns milhares de reais, ou deixar de ganhar alguns milhares de reais. Pegando o gancho do SEO, vamos falar um pouquinho sobre impulsionamento. Então diz aí, quais são as melhores práticas para criar campanhas de publicidade paga que convertam efetivamente em novos pacientes para a clínica? Então, tráfego pago é um processo que ele não é isolado. Muitas vezes as pessoas imaginam, vou fazer tráfego pago e vou ficar rico. Se fosse assim, todo mundo que pôr dinheiro no Google fica mais rico. E não é bem assim. Até porque tráfego pago para uma coisa ruim só vai ter mais prova de que você é ruim. Imagina o seguinte, você tem uma loja virtual. Eu estou dando exemplos, Thiago, embora você pergunte de clínica, e o nosso papo aqui é muito sobre clínica, mas é para ilustrar para o empresário de uma maneira geral. Mas vamos falar de clínica. Dá para ser um exemplificado de clínica. Você tem uma clínica médica, tá? Você investiu milhões e botou uma clínica hoje aqui, tem um site bonito, bem feito, seu tráfego pago tá azeitado, tá? Só que todas as pessoas que vão para a sua clínica, chega lá, o atendimento é ruim, a recepção, as pessoas mal educadas, mal preparadas, demora 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais o tempo médio de uma outra clínica, os médicos mal qualificados ou inexperientes ou desatenciosos. Então você leva lá, através do tráfego pago, 1.000 pessoas que vão falar depois mal da sua clínica. Concorda comigo? Concordo. Portanto, o tráfego pago é uma ferramenta, é uma estratégia de marketing que você precisa utilizar de maneira muito bem feita. O que é isso? O que seria muito bem feito? Simples. Primeiro você precisa ter realmente um site bom. Não, primeiro você precisa ter um negócio bom. A primeira coisa é essa. Minha clínica tá boa? Tá. A equipe de atendimento tá ok? Tá. Os equipamentos estão tudo muito bons, são novos, são aparelhos legais? Sim. Meu corpo clínico, realmente, os médicos, né, que é realmente a principal engrenagem de uma clínica, né, que é o médico, são bons médicos, são atenciosos, são estudiosos, são caras preparados? São. Pronto. Tem uma clínica boa, tá? Que a gestão de saúde é feita pela Planos, por isso está tudo correndo muito bem, né? E aí o que acontece? Pronto, agora vamos fazer um site bem feito? Vamos fazer um site bem feito. O site está bem feito, o site está rodando direitinho, um site naqueles termos que a gente falou ali, né? Para o orgânico, então, ok, o meu negócio está rodando direitinho, tudo funcionando direitinho. Agora vamos pensar em estratégia para o tráfego pago, que nada mais é do que multiplicar a quantidade de pessoas que vai ver aquele anúncio que já veria no anúncio orgânico. Só que quando eu faço o tráfego pago, eu multiplico isso. E ao multiplicar, evidentemente, eu tenho uma audiência mais qualificada. Então vamos lá. O que acontece? Quando eu for fazer tráfego pago, tudo que eu falei para o CEO ali no caso do orgânico é a mesma coisa. Eu crio estratégias de acordo com o segmento. E aí entra uma questão. Alex, é só chegar lá, botar os anúncios e mandar rodar? Não, não é assim. Se fosse assim, qualquer pessoa também faria. A gente precisa fazer muitas vezes, Thiago, tráfego pago embasado em alguma promoção. Promoção, então, é preço? Não, não é promoção quando eu falo de R$100 por R$20. Não, não é isso que eu estou falando. Eu falo na palavra promover na sua essência. Eu quero promover, Alex, aqui na minha clínica, um exame de, por exemplo, sei lá, vamos pensar no exame qualquer aí, você, no raio-x, né? Eu quero raio-x, eu quero vender muito raio-x esse mês. Então, a gente vai fazer uma campanha baseada nisso. Para esse fim, a gente cria uma landing page. O que é a landing page? A landing page é uma página de vendas. Então, eu vou fazer uma página só falando do raio-x. Aí você tem que ir àquela questão de conhecer a dor do cliente, é a oferta, né? Depois da dor, você tem que fazer a apresentação da solução. Você tem a solução. E a oferta, que é exatamente a questão de você mostrar à pessoa que você tem condições de atendê-la. E aí o que acontece? Você simplesmente pega, cria a landing page com essa construção de linguagem, com a CTA, né, que é a chamada para ação, onde você vai fazer a pessoa clicar ali e ir, por exemplo, para a marcação de consulta através do WhatsApp da pessoa. Ou eu até poderia fazer, se for em rede social, né, eu estou falando de Google. Se é Google, o ideal é você mandar para uma landing page. Mas se for rede social, eu poderia mandar, por exemplo, para o WhatsApp da clínica, de marcação de consulta. Mas como eu estou falando de Google, o ideal é criar uma landing page. Por que a landing page? Porque quando eu faço uma
uma chamada para ação para o site, o cara entrou na cara do site, tá lá falando sobre a clínica e tá lá falando sobre um monte de coisa, e ele não vê o raio-x, ali ele se dispersa. E ao se dispersar, a probabilidade dele fechar aquela página ali, depois eu vejo isso, é grande. E é por isso que quando a gente faz uma campanha, a gente às vezes estrutura para que vá para uma página de vendas, uma landing page, exatamente para essa finalidade, para evitar a dispersão. Então, quanto menos dispersões tiver, melhor. Eu preciso que a pessoa vá guiada, e hoje em dia é muito mais difícil do que há 5 anos atrás, por exemplo, porque hoje o público é muito mais esperto. Hoje, as iscas que o marketing digital usava no passado já não funciona mais. As formas de gatilhos mentais, compre, vem agora, senão amanhã já não é esse mesmo preço, isso não funciona mais. Então você tem que mostrar coisas que realmente sirvam para a pessoa falar, poxa, eu preciso disso, então eu quero e eu vou fazer isso agora, entendeu? Então, quando você cria uma estratégia para uma clínica, você primeiro tem que sentar com a clínica, porque é todo um contexto, Thiago. Não adianta falar em tráfego pago, é tráfego pago para a clínica. É importantíssimo? Toda a clínica devia fazer, ou melhor, deve fazer. Porém, o ideal é que sente com o marketing e define estratégias específicas para isso. Porque você pode fazer uma campanha generalizada. Eu quero fazer uma campanha para minha clínica. Minha clínica aqui tem ortopedia, tem clínico geral, tem ginecologia, tem mastologia. Eu quero para todos eles. Beleza. Vai aparecer, vai. Só que aí que está a questão. Você acaba batendo de frente com outras clínicas que fazem a mesma coisa. Então, o que eu quero? Eu quero simplesmente, Thiago, pegar audiência qualificada. E como é que eu pego? Eu pego quando eu simplesmente coloco uma palavra que simplesmente só pessoas que querem aquilo vão buscar. E aí eu apareço. Entendeu? Alex, você deu um gancho aí bem legal quando você falou assim que as clínicas, antes de fazer um tráfego pago, é importante que elas organizem a casa. Então pense aí, uma clínica que começa a investir em tráfego pago e às vezes investe pesado, mas ela não tem um setor de agendamento arrumado. Então você vai ter um acréscimo de ligações de pessoas tentando agendar, marcar e não vai conseguir. Às vezes o telefone não funciona, às vezes o site está congestionado, às vezes a internet não tem gente suficiente para ali no WhatsApp responder, né? Então não tem a estrutura, não adianta. E quando você faz um impulsionamento de algo que não está estruturado, você vai impulsionar também os comentários negativos. Ah, não presta, é ruim, é desorganizado, é uma confusão, não tem pessoal suficiente para atender, o pessoal está mal-humorado, né? Então, assim, é muito importante isso que você falou e as clínicas precisam se conscientizar disso, né? Antes de investir em marketing, né? A primeira coisa é organizar a casa e depois você investe à vontade. Como as clínicas podem garantir um bom retorno sobre o investimento de campanhas de publicidade paga? Tiago, essa pergunta é interessante. E eu lembro agora de uma história de uma cliente minha, uma advogada. E recentemente, antes dela fechar com a gente aqui, ela foi fisgada, né, por tráfego pago por uma agência de Minas. Nessa agência, a agência falou para ela o seguinte: eu lhe garanto que você vai conseguir com a gente aqui pelo menos 30 clientes por mês. Ela, poxa, 30 clientes por mês, eu vou ficar rica. Ótimo. Agora ela é advogada, né? Tudo é contrato, né? Ótimo. Agora vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui então no contrato que você vai me garantir 30 clientes por mês. E caso você não consiga bater essa meta, a gente vai estipular uma multa. Não, minha senhora, não é bem assim, veja bem, e não sei o quê. Eu estou lhe falando uma média que geralmente a gente consegue. Não, você me garantiu que ia me conseguir 30 novos clientes por mês. Então, eu estou colocando isso na real. Não é bem assim, tá? É uma média, não posso realmente... Evidentemente que ela não fechou com essa empresa e acabou depois me conhecendo, a gente fechou e temos uma parceria bem legal. Então, eu quero dizer o que com isso, Thiago? Que não há, em absoluto, como a gente garantir a um cliente qual o retorno que ele vai ter de investimento, qual o ROI, né, como a gente chama, o retorno sobre investimento que ele vai ter. Pode levar 1 mês, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, pode nunca ser conquistado um retorno qualquer, ou pode conseguir em 1 mês um retorno de 10 vezes mais do que ele havia investido. Então, ao dizer a você que não há garantias de que você vai ter X, Y, Z de retorno, é possível dizer que há sim totais condições de você ter bons retornos investindo em marketing digital, investindo em um bom trabalho de social media, investindo em um bom trabalho de gestão de tráfego. Como é que acontece essa situação? Primeira coisa, é preciso que tenha resiliência, e isso é uma coisa que
eu percebo que muitos clientes não têm, tá? Ansiedade. Essa semana a gente fechou com um cliente para fazer a gestão de tráfego dele, tá? Ele tinha um Google Meu Negócio naquele sentido que eu lhe falei, e aí a gente pediu a propriedade ao Google e tal, como eu lhe falei, só que o Google tem um certo tempo para dar a resposta. Leva alguns dias para ver essa verificação, etc. Aí no dia seguinte, ele aí já colocou as informações? Aí eu falei, não, estamos fazendo ainda o trabalho e tal, assim. Aí ele entrou na conta dele, aí viu lá um termo que ele utilizou em uma campanha passada como não qualificada. Alex, eu não estou aparecendo no Google ainda. A campanha que você fez não está aparecendo. Eu falei, tá, meu amigo, está aparecendo. Aí eu dei print de várias páginas mostrando a empresa dele, né? Aí ele entrava e mostrava que está não qualificada. Aí eu falei, rapaz, isso aí é uma conta, é uma campanha antiga que você tinha, de outra empresa que gerenciava aí, que ela tá parada. Não, mas não pode, não sei o que, as pessoas procuram assim e tal. Aí eu falei, não, mas eu já fiz com outras palavras, são mais modernas. Não sei o que. Aí eu, bom, pra ele não ficar já no primeiro dia de trabalho, segundo dia de trabalho, já achando que o nosso trabalho não dá certo, o que eu fui lá? Eu fui lá e qualifiquei aquela campanha dele. Então a ansiedade do cliente, ela muitas vezes, ela não tem parâmetros de análise de métricas. O parâmetro dele é só uma métrica, cliente. É a que deve existir realmente, né? Ou seja, eu quero investir, eu quero cliente. Se eu quero investir R$100, eu quero que pelo menos eu consiga recuperar meus R$100. Só que não é bem assim. Por quê? Imagina o seguinte, você tem uma empresa, Thiago, que nunca fez nada. Teu Instagram é mal gerido, você não tem Google Meu Negócio, você não tem site, você está zerado. Então, a sua identificação ali, né, o seu brand digital, a sua marca na internet, não tem posicionamento, não tem reconhecimento, não tem valor agregado, não tem absolutamente nada. Então eu preciso, antes de você pensar em vender, eu preciso mostrar, ó, Thiago existe. Na campanha que a gente desenvolve na rede social, existem diversos objetivos. O primeiro deles, sabe qual é? Reconhecimento de marca, brand. Thiago, se eu chegar aqui agora para você e lhe mostrar uma Coca-Cola, só não diga que você não gosta de refrigerante. E um refrigerante que você nunca viu, também cola, mouse cola, tu vai pegar qual para beber? A Coca-Cola. Por quê? Porque você já sabe que marca é essa. Tu não vai comprar, por mais que eu hoje coloque a mouse cola aparecendo toda hora, mas eu não ouvi nunca ninguém falar. Eu tô ouvindo falar agora, tô conhecendo ela agora. Mas se eu ver ela, talvez, durante os próximos 60 dias, todo dia, aí você fala, deixa eu experimentar pra ver se presta. Prestou? Pronto. Você vai falar, porra, a Coca-Cola é R$2, aqui é R$1, mesmo gosto? Eu não quero mais Coca, só quero agora essa mouse cola. Você percebe? Então, o primeiro ponto sempre é reconhecimento de marca. Eu preciso fazer a sua empresa ser conhecida. Ninguém compra. Thiago, quando a gente compra alguma coisa, a gente compra confiança. O vendedor, quando ele é um exímio vendedor, ele vende o que quer que seja, mesmo sem você precisar. O cara que vende ação na Bolsa de Valores mesmo. Tu lembra do filme com DiCaprio? O nome dele? O Lobo de Wall Street? Você vê ali. O exímio vendedor, ele vende, você não precisa, você vende, mas é o papel do vendedor, porque ele passou confiança para você, ele se tornou uma pessoa que você olha assim, é meu amigo, então meu amigo não vai me vender porcaria, então eu vou comprar com ele. Então a pessoa compra confiança, e serviço principalmente. Então, se eu estou falando de um celular, um iPhone, por exemplo, todo mundo já sabe o que é iPhone. Se eu chegar vendendo um iPhone a você, por mais que eu esteja mal vestido, e você olhar e ver que é um iPhone, não é uma farsa, você compra. Você pode falar, pô, isso aqui é roubado, o cara tá vendendo um iPhone roubado. Aí é outra história. Mas você fala, não, esse iPhone é meu, mas eu perdi o emprego, quero vender R$1.000, um iPhone de 10, você compra. Você fala, opa, R$1.000 esse iPhone aqui? Ou então precisa 10, o cara vende por 8. Fala, pô, ainda assim tá um preço bom, vou comprar. Porque é um iPhone, independente, você nunca viu o cara na vida. Mas você compra, porque você sabe qual é o produto. Mas serviço não é assim. E quando eu falo de clínica, é serviço. Eu não posso comprar de uma clínica que eu não sei quem é o médico. Eu nunca vi falar aquele cara. Ou então naquela clínica, bom, aquele médico atende nessa clínica e naquela outra. Essa clínica aqui eu não sei como é, de repente o atendimento é ruim. Vou na outra clínica que aquele médico me atende da mesma forma e é melhor lá. Então serviço, a primeira coisa que eu preciso é reconhecimento de marca. Para quê? Para quando a pessoa pensar, por exemplo, essa madrugada meu sobrinho, aí tudo bem que é plano de saúde, levou na Bambinos, de 10 meses, ele estava doentinho, meu irmão levou na Bambinos, 3h30 da manhã. Primeiro filho, imagina como é, né? A esposa já chorando, ai meu filho, aquela coisa. Mas vamos supor que não fosse plano de saúde e ele tivesse que levar para uma clínica. Ele nunca ouviu falar da Bambinos. Ele levaria? Não levaria. Eu vou levar 3h30 da manhã o meu filho na Bambinos, se eu nunca ouvi falar? Não levo. Vou levar na Soul Baby, que é uma clínica que eu conheço. Tá entendendo? Então,
Eu preciso fazer as pessoas verem a sua marca o tempo inteiro. Então, muitas vezes eu investi 6 meses só campanha de reconhecimento. Mas à medida que eu for fazendo isso, o que vai acontecendo no meu funil de vendas? Aquele público que era totalmente frio, que não sabia quem era a minha empresa, a minha clínica, vai falar, opa, todo dia eu ouço falando dessa clínica aqui, parece que você já é íntima dela. O ideal é que você veja por semana pelo menos 2 vezes aquela marca para poder começar a ter uma fixação. Então eu preciso fazer com que aquela minha marca, a marca do meu cliente, apareça 2 vezes por semana para cada pessoa, para que ela comece a analisar se vai ou não comprar coisa com ela. Aí ela começa a ter interesse. Deixa eu ver o Instagram dessa empresa se presta. Aí vai no Google, deixa eu ir lá no Google ver se tem site. Aí você percebe como as coisas se conectam. Aí chega no site e vê lá comentários positivíssimos sobre a empresa. Ó, todo mundo falando bem, só eu que não conhecia. Então perceba, Thiago, que é tudo engrenagem. As pessoas pensam nas coisas muito isoladas. Tráfego pago, social media, site. Não conectam, é tudo conectado. Só que é preciso ter o que eu falei no início? Resiliência. E a gente percebe que não há resiliência com os clientes, na maior parte deles. 3, 4, 5, 6 meses não teve reconhecimento ali de ter vendas, não reconhece as métricas que foram apresentadas em outras situações, aí fala, poxa, não está dando certo, não estou queimando dinheiro, vou parar. Aí muitas vezes para e não faz mais. Quando ela sai de uma agência para outra, ótimo. Por quê? Bom, vou procurar uma agência, já que essa não me atendeu, vou buscar uma outra, talvez essa outra me atenda melhor. Embora é o contrário. Tem um caso de um conhecido meu, de Minas, mas não é, coincidentemente, não é essa empresa de Minas da advogado, que ele me contando um caso de um cliente que faz dropship, né, vendas sem estoque. E ele saiu de 30 e poucos mil reais de faturamento para 650 mil mês, faturamento, né, durante 14 meses. Em 14 meses ele saiu de 30 para 650. E automaticamente ele ia, o meu amigo, cobrando um valor adicional de acordo com o investimento em tráfego pago que aquela empresa fazia. Chegou a cobrar 9 mil reais por mês. Aí passou nos últimos 3 meses do contrato com eles, 3 meses cobrando 9 mil. Ele achando que estava pagando muito, esse cliente, ele fez o quê? Buscou um concorrente que cobrava 5 para ele. Aí ele chegou no meu amigo e falou, rapaz, ó, achei aqui esse camarada, ele me cobra 5 mil, você tá me cobrando muito caro 9 mil, eu quero rever esse valor aí. Ele falou, ó, eu não vou diminuir. Se você quiser, você pode, a gente encerra aqui, você vai. Dito feito, ele fez, encerrou o contrato, foi para outra empresa e o que aconteceu? Ele não conseguiu vender nem mais 100 mil. Passou mais 2, 3 meses lá quebrando a cabeça e quis voltar. Só que ele já estava quebrado, não conseguia nem pagar 5 e dirá 9. Aí, pelo amor de Deus, me ajude, o que você pode fazer por mim? Rapaz, eu não posso fazer mais nada. Se você, na época lá, tivesse chegado em mim e falado, rapaz, eu tô com dificuldade de pagar esse mês, tive alguns problemas de caixa aqui, até falou que tem problema com sócio e tudo, meu sócio aqui acabou fazendo uma retirada indevida e tal, eu até tivesse segurado a onda, mas você, ao invés simplesmente de me chamar para conversar sobre isso, você foi procurar um concorrente e disse que meu trabalho não vale 9 mil. Então, eu quero dizer o que com isso, Thiago? Que muitas vezes você deixa de pagar um profissional mais qualificado, procura um outro mais barato para achar que vai fazer o mesmo serviço. Ou até você, enquanto cliente, fala, não, eu mesmo sei fazer isso. Isso é besteira, isso é só apertar botão. E não é só apertar botão, entendeu? Então, é uma resposta complexa essa que você me pediu a resposta, e eu falei, talvez não tenha respondido, mas não há como a gente ter uma fórmula mágica de dizer garantias que uma clínica vai ter para saber qual o retorno que ela vai ter sobre o investimento dela. Primeira coisa que tem que fazer é resiliência. Se fizer tudo direitinho, pode ser com 1 mês, pode ser com 3, um pouco mais, mas ela vai ter retorno, sim, porque todos têm retorno. Até porque se não tivesse retorno, Thiago, o Google não ia ser hoje, e o Instagram não ia ser hoje, ou as redes sociais como um todo, hoje as principais formas hoje de divulgação de marcas, de serviços, de produtos. A gente costuma dizer o seguinte, que hoje o tráfego pago está muito mais caro. Sabe por quê? Há 5, 6 anos atrás era mais barato. Quando eu falo mais barato, é porque, na verdade, você fazia uma postagem e fazia tráfego nela e ela alcançava muito mais pessoas. Por que acontece isso hoje em dia, de não aparecer para tantas pessoas? Sabe por quê? Porque as grandes players, como a gente chama, do mercado, né? Magazine Luiza, Banco do Brasil, né? Boticário, ou seja, empresas que investem pesado no tráfego pago hoje em dia, que antes faziam isso lá na Rede Globo de televisão e nas revistas aí como Veja e etc., passaram a investir pesado nas redes sociais, passaram a investir pesado no Google, e isso aí levou o preço lá para cima, porque esses caras não investem menos de 500 mil, 1 milhão por mês, entendeu? E aí, empresas que têm R$1.000 a investir é nada, é um cisco. E tem gente que não quer investir nem R$300. Não fala, pelo menos eles investir R$300 por mês, Ave Maria, é muito dinheiro para mim. Aí fica difícil. É muito interessante isso que você falou, e já vou
pegar o gancho de branding, né, que você tocou aí no assunto, e o desenvolvimento de marca, o branding e as cores, ela tem uma enorme conexão, né? Inclusive, se você der uma olhada lá no Google, na internet, cada cor ela pode representar um sentimento ou então uma emoção, né? Então, só a título de curiosidade, o vermelho ele indica excitação. Então, olha algumas marcas que são aí do vermelho: Nintendo, Coca-Cola, CNN, Canon. Então todas elas querem dar o Rolling Stones, né? Então elas dão essa ideia de excitação. Uma outra cor é o azul. O azul ele tem a ideia emocional de confiança, né? Algo seguro, de força. Então, o que é azul? Dell, HP, Oral-B, IBM, Pfizer, né? Então é muito interessante que as clínicas elas pensem no branding, no seu branding, na sua marca, como que você vai fazer, e também relacione com a questão de cores, né? Para representar exatamente a emoção que ela quer passar com aquela marca. Então é isso, dentro dessa questão do branding, eu queria te perguntar, te pedir, na verdade, alguns exemplos, né, de como que as empresas elas podem trabalhar o branding e de forma a contribuir para o aumento do faturamento em suas empresas. Então, na verdade, branding é uma palavra, é um termo hoje, né? A gente acaba inglesando tudo, mas o brand nada mais é do que a marca, né, do seu negócio. Quando a gente fala marca, ela vai muito mais além do que simplesmente o logotipo da sua empresa, a cor da sua empresa. Embora o que você falou aí é certíssimo, absolutamente correto. E quando você imagina Nintendo vermelho, tem que ser excitação. O cara tem que estar excitado para jogar, não é verdade? Então, o branding, hoje em dia, vamos falar de branding digital, ele é mais ou menos aquilo que eu comecei a falar, né, de algumas pinceladas aqui no decorrer das nossas conversas aqui. Mas vamos lá. Quando você fala em branding digital, eu estou falando de um mercado hoje onde é extremamente frenético. Você tem hoje, por exemplo, a gente sabe, né, só aqui na Bahia, em termos de clínicas aí, hospitais e profissionais da área de saúde aí, desde médico, fisioterapeuta, por exemplo, dentista, mais de 36 mil, não é isso? Se a gente for fazer agora uma divisão por pessoa, né, por per capita aí, né, quantas pessoas aí da população daqui da nossa Bahia dá para cada uma dessas empresas aí, dessas clínicas, ou esses médicos e etc. Então, é um mercado extremamente acirrado. E o que acontece no mundo digital é uma questão que, quando é na questão física, né? Você montou o seu consultório aqui, né? Antigamente era mais simples as coisas, né? Botou um outdoor falando ali, botou na rádio, um panfletinho aqui, se tiver dinheiro, bota na TV, pronto, sua empresa já tem ali. Se você não tem capital para isso, é viver do boca a boca mesmo, um serviço bem feito para você conseguir mais pacientes. Mas tudo isso aí, quer queira, quer não, de uma maneira mais simples, né, de um passado nem tão longínquo assim, ainda assim é brand. É como você se posiciona no mercado. Então, quando se fala em branding, se fala, primeira coisa, posicionamento. Como é que eu me posiciono no mercado? Como é que eu quero que o mercado me veja? Eu quero atender que tipo de público? Um público de baixa renda? Um público de alta renda? Toda qualquer pessoa? Eu só quero atender pessoas com convênios? Então, a primeira coisa do branding é você se posicionar no mercado. Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou enxergar o mercado e como eu quero que o mercado me enxergue? Que é uma mão de via dupla. Então, posicionamento é o primeiro ponto a se levar em conta no branding. Como é que eu me posiciono no mercado? A partir do posicionamento vem o reconhecimento. O reconhecimento é como as pessoas reconhecem o seu negócio. Então, você atendeu ali Thiago, Luciano, André. Como é que esses três caras reconhece meu serviço como bom, satisfatório, meieiro, ruim, excelente? Então, eu preciso ser reconhecido, né? Eu preciso ser reconhecido para que as pessoas que fizeram o serviço comigo ou que compraram um produto comigo comprem uma segunda vez e que indiquem meu serviço. E aí, diante de tudo isso que eu lhe falei, entra o último ponto aí que eu vejo como fundamental no branding, que é a reputação. A reputação é basicamente a soma de tudo isso aí, né? O que é a reputação? A reputação é se você fez tudo de bom, sua reputação está lá em cima. Se fez tudo de ruim, do que eu falei aqui, ou não fez, é a pior possível. Então, branding,
no digital é isso aí. Começa com posicionamento. Então eu preciso fazer com que o meu produto, o meu serviço ou do meu cliente, no caso aí as clínicas aí, possa ser desejado. E como é que eu faço isso? Pau na máquina. É botar dinheiro no tráfego pago. Agora, com todas essas questões que eu falei atrás aí. Alex, pra gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma citação que te inspira e também possa inspirar os nossos ouvintes. Tiago, é engraçado que essa frase me vem à mente sempre. Desde quando eu tinha 18 anos para 19 anos, foi quando eu conheci essa banda. É uma banda californiana, né? É uma banda muito conhecida, o Red Hot Chili Peppers, que ficou muito conhecida depois daquelas músicas, né, do Californication e tal, né? O The Side. Mas é uma banda que já tem um trabalho bem antigo. E tem uma música deles, do terceiro álbum, que é chamada Fight Like a Brave, né? Lute como um bravo. E para mim isso é muito interessante, essa frase eu sempre penso nela, porque na verdade aquela história de matar um leão por dia, né? Todas essas outras frases que são basicamente idênticas a Fight Like a Brave, é isso aí, é você precisar ter muita resiliência para encarar o dia a dia, muito foco, né? Porque hoje é muito difícil você às vezes focar em alguma coisa e você tá ali levantando todos os dias para poder você vencer mais uma batalha, você conquistar mais alguns centímetros, que nem num campo de futebol americano, né, que você consegue algumas jardas ali, né, você vai ganhando pedacinho até conseguir fazer o touchdown. Então, é basicamente isso, é lutar bravamente todos os dias para você conseguir, de fato, almejar o tão sonhado lugar ao sol, né? Então, isso é para qualquer pessoa e é aí a minha palavra mágica. Bom, Alex, muito obrigado. Tá? E conta pra gente como que as pessoas conseguem te encontrar. Então, na verdade, eu vou passar aqui 2 contatos da gente, tá? O nosso Instagram, que é o Conecta Digital Media, @ConectaDigitalMedia, tá? E o nosso WhatsApp, certo? Que é o 759-8184-7685. Alex, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço.